O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 8. Como detectar a estratégia de alguém. Comece pelo começo, disse o rei gravemente. Siga até chegar ao fim, então pare. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Já viu um mestre chaveiro trabalhar? Parece um mágico. Ele mexe com a fechadura, ouve coisas que você não está ouvindo, vê coisas que você não está vendo, sente coisas que você não está sentindo e, de algum modo, descobre a combinação certa para abrir o cofre. Mestres de comunicação trabalham da mesma forma. Você pode descobrir a sintaxe mental de qualquer pessoa, pode abrir a combinação para a caixa forte da mente dela ou de sua própria, se pensar como um mestre chaveiro. Você tem de procurar por coisas que não via antes, ouvir coisas que não ouvia antes, sentir coisas que não sentia antes, e fazer as perguntas que não sabia perguntar antes. Se fizer isso com gentileza e atenção, poderá detectar as estratégias de qualquer pessoa, em qualquer situação. Pode aprender como dar às pessoas precisamente o que elas querem, e pode ensiná-las como fazer a mesma coisa por si mesmas. A chave para detectar estratégias é saber que as pessoas lhe dirão tudo o que você precisa conhecer sobre suas estratégias. Elas lhe dirão em palavras, elas lhe dirão por meio de maneira como usam seus corpos. Elas lhe dirão até com o olhar. Você pode aprender a ler uma pessoa com tanta perícia como aprende a ler um livro ou um mapa. Lembre-se, a estratégia é simplesmente uma ordem específica de representação, seja visual, auditiva ou sinestésica, que produz um resultado específico. Tudo o que precisa fazer é que as pessoas experimentem suas estratégias e anotar com cuidado o que fazem especificamente para voltar a elas. Antes que possa detectar estratégias com efetividade, você deve saber o que procurar. Quais são as pistas que indicam a parte do sistema nervoso que a pessoa está usando a qualquer momento? É também importante reconhecer algumas tendências comuns que as pessoas desenvolvem e usá-las para criar melhores harmonias e resultados. Por exemplo, as pessoas tendem a usar mais uma parte da sua neurologia visual, auditiva ou sinestésica do que as outras. Assim como algumas pessoas são destras ou canhotas, elas tendem a favorecer mais uma modalidade do que a outra. Mas antes de detectar as estratégias de alguém, você precisa descobrir seu principal sistema representativo. Pessoas que são fundamentalmente visuais tendem a ver o mundo em imagens. Conseguem seu maior senso de poder entrando na parte visual de seu cérebro. Por estarem tentando acompanhar as imagens em seus cérebros, as pessoas visuais tendem a falar muito depressa. Não se importam exatamente com o modo como se expressam. Estão só tentando pôr palavras nas imagens. Essas pessoas tendem a conversar por metáforas visuais. Falam sobre como as coisas parecem para elas, que formas veem surgir, se as coisas são claras ou escuras. Pessoas que são mais auditivas tendem a ser mais seletivas sobre as palavras que usam. Têm vozes mais ressoantes e suas falas são mais lentas, mas rítmicas e uniformes. Uma vez que as palavras significam tanto para elas, são cuidadosas sobre o que dizem. Tendem a dizer coisas como isso soa certo para mim, posso ouvir o que está dizendo, ou tudo está tinindo. Pessoas que são mais sinestésicas tendem a ser ainda mais lentas. Reagem fundamentalmente às sensações. Suas vozes escoam devagar como um melado. Usam metáforas do mundo físico. Estão sempre agarrando alguma coisa concreta. Coisas são pesadas e intensas e elas precisam entrar em contato com as coisas. Dizem coisas como, estou procurando por uma resposta, mas ainda não a peguei. Enquanto representam internamente informações, as pessoas movem seus olhos, ainda que esse movimento seja leve. Os movimentos dos olhos podem permitir que você saiba como uma pessoa está representando interiormente seu mundo exterior. A representação do mundo exterior de uma pessoa é o seu mapa da realidade, e o mapa de cada pessoa é único.
Todos têm elementos das três modalidades, mas a maioria tem um sistema que o domina. Quando você está aprendendo sobre as estratégias das pessoas para entender como elas tomam decisões, precisa também saber seus principais sistemas representativos, a fim de poder apresentar sua mensagem de uma maneira que atinja a pessoa. Se estiver lidando com uma pessoa visualmente orientada e não quiser seguir seu passo a passo, respire fundo e fale pausadamente. Você a deixará louca. Deve falar de forma que sua mensagem combine com a maneira como o cérebro dela trabalha. Só de olhar as pessoas e escutar o que dizem, você pode ter uma ideia imediata de quais sistemas estão usando. E a PNL utiliza indicadores ainda mais específicos para saber o que está acontecendo na mente de alguém. Há muito se diz que os olhos são os espelhos da alma. No entanto, há pouco tempo aprendemos como isso é verdade. Não há nenhum mistério parapsicológico nisso. É só ser observador, olhar uma pessoa bem nos olhos e você pode imediatamente ver qual o sistema representativo que ela está usando num momento específico, o visual, o auditivo ou o sinestésico. Responda, de que cores eram as velas de seu bolo de aniversário quando você fez 12 anos? Pare um momento e lembre-se. Para responder essa pergunta, 90% de vocês olham para cima e para a esquerda. É onde as pessoas destras, e mesmo algumas canhotas, têm acesso para recordar imagens visuais. Aqui está outra pergunta. Como ficaria Mickey Mouse com uma barba? Pare um momento para imaginar isso. Desta vez, provavelmente seus olhos irão para cima e para a direita. É onde os olhos das pessoas vão para ter acesso a imagens construídas. Assim, só de fitar os olhos das pessoas é possível saber qual o sistema sensorial estão tendo acesso neste momento. Ao ler seus olhos, poderá ler suas estratégias. Lembre-se, uma estratégia é a sequência de representações internas que permitem a uma pessoa executar uma tarefa em particular. A sequência lhe diz o como do que alguém está fazendo. Memorize as tabelas seguintes a fim de poder entender e reconhecer as pistas de acesso dos olhos. Mantenha uma conversa com alguém e observe o movimento dos olhos dela ou dele. Faça-lhe perguntas que o obriguem a lembrar-se de imagens, sons ou sensações. Para que lado foram os olhos após cada uma das perguntas? Verifique para si mesmo se funciona. Se, por exemplo, os olhos de uma pessoa vão para cima e para a esquerda, ela imaginou alguma coisa a partir de sua memória. Se forem agora em direção à orelha esquerda, ela ouviu alguma coisa. Quando os olhos se abaixam para a direita, a pessoa está tendo acesso à parte sinestésica de seu sistema representativo. Da mesma forma, se estiver tendo dificuldade para lembrar-se de alguma coisa, talvez seja porque você não está colocando seus olhos em uma posição que lhe dê claro acesso à informação de que precisa. Se está tentando lembrar-se de alguma coisa que viu há poucos dias atrás, olhar para baixo e à direita não ajudará. No entanto, se olhar para cima e para a esquerda, descobrirá que será capaz de se lembrar rapidamente da informação. Uma vez que sabe para onde olhar para achar a informação guardada em seu cérebro, será capaz de atingi-la com rapidez e facilidade. Para cerca de 5 a 10% das pessoas, a direção dessas pistas de acesso será inversa. Veja se encontra um amigo canhoto ou uma pessoa ambidestra com pistas de acesso invertidas. Outros aspectos da fisiologia das pessoas não dão pistas sobre seus modos. Quando as pessoas estão respirando com a parte alta dos pulmões, estão pensando visualmente. Quando a respiração é no meio do diafragma, ou do peito todo, estão num modo auditivo. Respiração profunda e baixa no estômago indica acesso sinestésico. Observe 3 pessoas respirando e note a média e a localização de sua respiração. Aqui estão alguns tipos de perguntas que você pode fazer para conseguir espécies específicas de respostas. Para conseguir imagens visuais lembradas, você deve perguntar:
Quantas janelas há em sua casa? Qual é a primeira coisa que vê quando acorda pela manhã? Como era seu namorado ou namorada quando você tinha 16 anos? Qual é o cômodo mais escuro de sua casa? Qual de seus amigos tem o cabelo mais curto? Qual era a cor de sua primeira bicicleta? Qual foi o menor animal que viu na última visita ao zoológico? Qual era a cor do cabelo de sua primeira professora? Pense em todas as cores diferentes de seu quarto. Para conseguir imagens visuais construídas, você deve perguntar: como seria você se tivesse 3 olhos? Imagine um policial com cabeça de leão, cauda de coelho e asas de águia. Imagine o horizonte de sua cidade subindo em rolos de fumaça. Pode-se ver com cabelos dourados? Para conseguir respostas auditivas, qual foi a primeira coisa que disse hoje? Qual foi a primeira coisa que alguém disse a você hoje? Diga o nome de uma das músicas favoritas de quando era mais jovem. Quais os sons da natureza de que mais gosta? Para conseguir respostas auditivas construídas, se você pudesse fazer qualquer pergunta a Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ou John F. Kennedy, o que perguntaria? O que diria você se alguém lhe perguntasse como poderíamos eliminar a possibilidade de uma guerra nuclear? Imagine o som da buzina de um carro transformando-se no som de uma flauta. Para perceber um diálogo auditivo interno, repita esta pergunta para si em seu interior: o que é mais importante na minha vida agora? O que você faria se fosse o seu último dia de vida? Para você ouvir respostas sinestésicas, faça as seguintes perguntas: como se sentiu hoje de manhã logo que acordou? Imagine a sensação de um bloco de madeira transformando-se em seda. Quão frio estava o mar na última vez que você esteve lá? Qual é o carpete mais macio da sua casa? A voz é igualmente expressiva. As pessoas visuais falam em torrentes rápidas e, em geral, têm tonalidades altas, nasais ou forçadas. Tonalidades baixas e profundas e fala lenta são geralmente de sinestésicos. Mesmo um ritmo e tonalidades ressoantes e claros indicam acesso auditivo. Você pode até ler a cor da pele. Quando você pensa visualmente, seu rosto tende a ficar mais pálido. Uma face corada indica acesso sinestésico. Quando a cabeça de alguém está levantada, está num modo visual. Se está balançando ou ligeiramente erguida, está em auditivo. Se está abaixada ou os músculos do pescoço relaxado, está em sinestésico. Assim mesmo, com um mínimo de comunicação, você pode ter pistas claras, inconfundíveis, sobre como trabalha a mente das pessoas e a que tipos de mensagens ela responde e usa. A maneira mais simples de se detectar estratégias é simplesmente fazer as perguntas certas. Lembre-se, há estratégias para tudo, para compras e para vendas, para ficar motivado e para se apaixonar, para atrair pessoas e para ser criativo. Quero discorrer sobre algumas delas com você. A melhor maneira de aprender não é observar, mas fazer. Portanto, faça esses exercícios com mais alguém, se for possível. Chaves de acesso visual. Observe os olhos de uma pessoa enquanto fala com ela. Observe os seus movimentos, principalmente quando lhe fizer perguntas. Se ela olhar para cima e para a esquerda, está recordando imagens. Se ela olhar para a esquerda, na altura das orelhas, está recordando sons. Se ela olhar para baixo e para a esquerda, está processando emoções, se lembrando de sensações antigas, passadas. Se ela olhar para cima e para a direita,
está criando imagens. Se ela olhar para a direita, na altura das orelhas, está criando sons. Se ela olhar para baixo, para a direita, ela está conversando consigo mesma. Dessa forma, se olhar para cima, está processando pensamentos visuais, imagens. Se olhar na altura do horizonte, para a esquerda ou direita, está processando sons. Se olhar para baixo, está processando emoções, sentimentos, sinestesia. Se olhar para a esquerda, está recordando. Se olhar para a direita, está criando. A chave para a detecção efetiva da estratégia de uma pessoa é pô-la num estado associado total. Então ela não tem outra escolha a não ser contar-lhe exatamente quais são suas estratégias. Se não for de uma forma verbal, será não verbal, pelos movimentos dos olhos, mudança de posição do corpo e assim por diante. Estado é a ligação direta para a estratégia. É o interruptor que abre os circuitos para o inconsciente de uma pessoa. Tentar detectar estratégias quando a pessoa não está num estado associado total é como tentar fazer torrada sem ligar a torradeira, ou movimentar um carro sem bateria. Você não quer uma discussão intelectual, você quer que as pessoas experimentem o estado e assim a sintaxe que o produziu. Mais uma vez, pense em estratégias como receitas. Se você conhece um confeiteiro que faz o melhor bolo do mundo, poderá ficar desapontado ao constatar que ele não sabe exatamente como descrever o processo. Ele o faz inconscientemente. Sobre a quantidade dos ingredientes, ele diria: não sei, uma pitada disso, um pouco daquilo. Assim, em vez de pedir que lhe diga, faça com que ele mostre. Ponha-o na cozinha e comecem a fazer o bolo. Você anotaria cada passo que desse e antes que ele pusesse aquele pouco disso ou daquilo, imediatamente você o pegaria e mediria. Seguindo o confeiteiro durante o processo inteiro, anotando os ingredientes, as quantidades e a sintaxe, teria então uma receita que você poderia repetir no futuro. Detecção de estratégia é exatamente o mesmo. Você deve pôr a pessoa de volta na cozinha, voltar ao tempo quando estava experimentando um estado em particular, e então descobrir qual foi a primeira coisa que fez com que ficasse nesse estado. Foi alguma coisa que viu ou ouviu? Ou foi o toque de alguma coisa ou de alguém? Após a pessoa ter contado o que aconteceu, observe-a e pergunte: qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse nesse estado? E assim por diante até que ela fique no estado em que você está pensando. Toda detecção de estratégia segue esse modelo. Você tem de pôr a pessoa num estado apropriado, fazendo-a lembrar um tempo específico, quando ela estava motivada, ou apaixonada, ou criativa, ou qualquer outra estratégia que queira detectar. Faça reconstruir sua estratégia, fazendo perguntas claras e sucintas sobre a sintaxe do que viu, ouviu e sentiu. Por fim, após ter a sintaxe, pegue as submodalidades da estratégia, descubra o que especificamente sobre as imagens, sons e sensações colocou a pessoa nesse estado. Foi o tamanho da imagem? O tom da voz? Tente essa técnica para detectar uma estratégia de motivação com mais alguém. Primeiro, ponha a outra pessoa num estado receptivo. Pergunte: você pode se lembrar de um tempo em que estava totalmente motivado para fazer alguma coisa? Você está procurando uma pessoa congruente, na qual a voz da pessoa e a linguagem do corpo lhe deem a mesma mensagem de uma maneira clara, firme e confiável. Lembre-se, ela não está muito consciente da própria sequência. Se por um momento isso foi parte de seu comportamento, ela o faz muito rapidamente. A fim de seguir cada um de seus passos, você tem de lhe pedir que vá mais devagar e prestar atenção ao que ela diz e ao que os olhos e o corpo dela comunicam. O que significa se você perguntar a uma pessoa: pode se lembrar de quando se sentiu muito motivada? E aí ela dá de ombros e responde: o quê? Significa que ainda não está no estado que você quer. Algumas vezes alguém dirá sim
e balançará a cabeça negativamente. Mesma coisa, não está realmente associada à experiência, não está no estado. Assim, você tem de ter certeza de que ela está dentro da experiência específica que a deixa no estado certo. Então você pode fazer a pergunta. Pode se lembrar de uma época específica quando você estava totalmente motivado a fazer alguma coisa? Pode voltar para aquele tempo e entrar outra vez naquela experiência? Isso, na maioria das vezes, dá certo. Quando você tiver a pessoa num estado envolvente, pergunte: enquanto se lembrava daquele tempo, qual foi a primeira coisa que fez com que ficasse totalmente motivada? Foi alguma coisa que viu, que ouviu, que foi ou foi o toque de alguma coisa ou alguém? Se ela responde que certa vez ouviu um discurso empolgante e imediatamente sentiu-se motivada a fazer alguma coisa, sua estratégia motivacional começa com o auditivo exterior. Você não a motivaria mostrando-lhe alguma coisa ou fazendo com que ela fizesse alguma coisa. Ela responde melhor a palavras e sons. Agora já sabe como chamar sua atenção, mas ainda não se trata da estratégia inteira. As pessoas respondem tanto externa como internamente. Assim terá de encontrar a parte interior da sua estratégia. Pergunte a seguir: após você ouvir tal coisa, qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse totalmente motivada para fazer algo? O que imaginou em sua mente? Disse alguma coisa para si mesmo? Teve uma certa emoção ou sensação? Se ela responde que imaginou uma cena, a segunda parte da sua estratégia é a visual interior. Após ouvir alguma coisa que a motiva, ela forma imediatamente uma imagem mental que a deixa mais motivada. É provável que seja uma imagem que a ajude a focalizar o que quer fazer. Você ainda não tem a estratégia toda, logo precisa continuar perguntando. Após ter ouvido alguma coisa e formado uma imagem em sua mente, o que fez em seguida, com que ficasse totalmente motivada? Disse alguma coisa para si mesma? Sentiu algo dentro de você ou aconteceu mais alguma coisa? Se nesse ponto ela tem uma sensação que a deixa totalmente motivada, ela completou sua estratégia. Ela produziu uma série de representações, neste caso, auditivas, visuais internas e sinestésicas internas, que criaram o estado de motivação. Ela ouviu alguma coisa, viu uma imagem e sentiu-se motivada. A maioria das pessoas precisa de um estímulo exterior e 2 ou 3 interiores antes de terminarem. Apesar de algumas terem estratégias que envolvem uma sequência de 10 ou 15 representações diferentes antes de atingirem o estado desejado. Agora que você já sabe a sintaxe da estratégia dela, precisa descobrir as submodalidades. Então pergunte: o que motivou você na coisa que você ouviu? Foi o tom de voz da pessoa, as palavras em si, a rapidez ou o ritmo da voz? O que imaginou em sua mente? Era uma imagem grande, brilhante? Tendo perguntado tudo isso, você pode testar as respostas, contando-lhe mesmo tom sobre alguma coisa que queria motivá-la a fazer, e então dizer-lhe o que imaginava em sua mente e as sensações que isso criará. Se você fizer tudo isso com cuidado, verá a pessoa entrar num estado motivado, bem diante dos seus olhos. Se duvida da importância da sintaxe, tente mudar a ordem de repente. Diga-lhe como se sentirá e o que dirá para si, e você haverá dar-lhe um olhar desinteressado. Você tem os ingredientes certos na ordem errada. Continue esse processo até que tenha todas as submodalidades para a estratégia. Então, simplesmente fale sobre alguma coisa que queira motivar essa pessoa a fazer, usando a mesma sintaxe e as mesmas palavras-chave das submodalidades, e então julgue pelos resultados que você produziu no estado dessa pessoa. Quanto tempo leva para detectar a estratégia de uma pessoa? Depende da complexidade da atividade que você queira saber. Às vezes, leva somente 1 minuto ou 2 para aprender a sintaxe exata que a motivará a fazer qualquer coisa que queira. Digamos que você é um treinador de corridas. Você quer motivar a pessoa do exemplo acima, digamos um rapaz, a tornar-se um grande corredor de maratona.
Apesar de ele ter algum talento e interesse, não está realmente motivado a assumir um compromisso. Portanto, como começaria? Levá-lo-ia para ver os melhores corredores no treino? Mostraria a pista? Falaria rápido para manter-se animado, para mostrar-lhe como está excitado? Não, claro que não. Cada demonstração desse comportamento poderia atingir uma pessoa de estratégia visual e isso a deixaria fria. Em vez disso, você precisa atingi-lo fazendo uma ligação com os estímulos auditivos que o mantêm interessado. Para começar, não falaria a 1000 por hora, como uma pessoa visual faria, e nem num ritmo sinestésico lento e gotejante. Usaria uma voz bem modulada, firme, clara, ressoante. Falaria exatamente nas mesmas submodalidades de altura e tempo que, conforme aprendeu, acionam o começo da estratégia de motivação daquela pessoa. Pode-se dizer algo assim: estou certo de que ouviu muito sobre o sucesso que nosso programa de corridas tem tido. No momento é só disso que se fala na faculdade. Este ano temos atraído grandes multidões. É espantosa a zoeira que fazem. Temos rapazes que disseram que o barulho da multidão opera maravilhas com eles, levando-os a níveis que nunca pensaram poder alcançar. E a ovação, quando você atinge a linha de chegada, é assombrosa. Nunca tinha ouvido igual em todos os meus anos de treinador. Agora você está falando a linguagem dele. Está usando o mesmo sistema representativo. Você pode gastar horas mostrando-lhe um imenso estádio novo e ele estará cochilando. Deixe-o ouvir o brado da torcida quando cruzam a linha de chegada e o terá cativado. Essa é só a primeira parte da sintaxe, a isca que o mantém em ação, mas não o manterá totalmente motivado. Você precisa juntar também a sequência interior. Dependendo das descrições que ele lhe faça, você pode passar das sugestões auditivas para algo assim. Quando você ouvir o grito da torcida de sua cidade natal, será capaz de imaginar-se correndo a melhor competição da sua vida? Vai se sentir absolutamente motivado para disputar a corrida de sua vida? Se você tem uma firma, motivar seus empregados é assunto do maior interesse, sob pena de não poder manter o negócio por muito tempo. Porém, quanto mais você sabe sobre estratégias de motivação, mais reconhece como é difícil motivar bem. Afinal, se cada um de seus empregados tem uma estratégia diferente, é difícil satisfazer as necessidades de todos. Se simplesmente puser em prática a sua própria estratégia, irá motivar só as pessoas que são como você. Pode fazer a mais convincente e bem pensada preleção do mundo sobre motivação, e a menos que sejam endereçadas específicas estratégias de pessoas diferentes, não adiantará nada. O que pode você fazer sobre isso? Bem, compreender a estratégia deve dar-lhe duas ideias claras. Primeira, cada técnica de motivação dirigida a um grupo deve ter alguma coisa para todos, alguma coisa visual, alguma coisa auditiva e alguma coisa sinestésica. Deve mostrar-lhes coisas, fazer com que ouçam coisas e dar-lhes sensações. E você deve ser capaz de variar sua voz e entonações para aprender todos os três tipos. Segundo, não há substituto para trabalhar com pessoas, consideradas como indivíduos. Você pode proporcionar amplas sugestões para um grupo que darão a cada um alguma coisa com que trabalhar. Para entrar na tonalidade das estratégias que pessoas diferentes usam, o ideal seria detectar as estratégias individuais. O que vimos até o momento foi a fórmula básica para detectar a estratégia de alguém. Para ser capaz de usá-la efetivamente, você precisa conhecer mais detalhes sobre cada passo da estratégia. Precisa acrescentar as submodalidades ao modelo básico. Por exemplo, se a estratégia de compra de uma pessoa começa com algo visual, o que é que prende seus olhos? Cores brilhantes, tamanho grande, ela fica maluca quando vê certos padrões ou desenhos rústicos e manchados. Se ela for auditiva, é atraída por vozes sensuais ou fortes. Gosta de ruídos altos ou de um murmúrio bem afinado. Saber a principal modalidade de alguém é um grande começo. Para ser exato, para apertar realmente os botões certos, você precisa saber mais sobre isso. Compreender estratégias é absolutamente essencial para ter sucesso em vendas. Há alguns vendedores que compreendem isso por instinto.
Quando encontram um cliente em potencial, logo se tornam cordatos e detectam suas estratégias de tomar decisões. Eles podem começar: reparei que está usando a máquina copiadora de nosso concorrente. Estou curioso, qual foi a primeira coisa que o fez querer comprar essa máquina? Foi alguma coisa que viu ou leu sobre ela? Ou alguém lhe falou a respeito? Ou foi como se sentiu em relação ao vendedor ou ao próprio produto? Essas perguntas podem parecer um pouco estranhas, mas um vendedor que quer ser gentil dirá: estou curioso porque quero realmente satisfazer suas necessidades. A resposta a essas perguntas podem bem prover o vendedor de informações muito valiosas sobre como apresentar seu produto da maneira mais efetiva. Clientes têm estratégias de compras muito específicas. Não sou diferente dos outros quando compro. Há muitas maneiras de me fazerem coisas erradas. Tentar me empurrar um produto que eu não quero e de uma forma que eu não desejo. Não existem muitas maneiras de fazê-la certo. Assim, para ser efetivo, um vendedor deve fazer seus clientes voltarem para a época em que compraram alguma coisa de que gostaram. Ele tem de descobrir o que fez com que decidissem comprá-la, quais são os ingredientes-chave e as submodalidades. Um vendedor que aprende como detectar estratégias estará aprendendo as exatas necessidades de seu cliente. Estará então fortalecido para satisfazer realmente aquelas necessidades e ganhar um freguês permanentemente. Quando você detecta a estratégia de alguém, pode aprender em instantes o que de outra forma levaria dias ou semanas para aprender. E sobre estratégias limitadoras, como comer demais? Eu mesmo pesava 123 quilos. Como estufei a tal ponto? Isso foi muito fácil. Desenvolvi uma estratégia de farras e superalimentação. E isso é o que me dirigia. Descobri qual era a minha estratégia, lembrando das vezes que não estava com fome e, no entanto, tornava-me faminto depois de poucos minutos. Relembrando esses momentos, perguntei-me: o que provoca em mim a vontade de comer? É alguma coisa que eu vejo, ouço ou toque de alguma coisa ou de alguém? Percebi que era alguma coisa que via. Estava dirigindo e, de repente, via anúncios de uma certa cadeia de lanchonetes. Assim que os via, imaginava minha comida favorita e então dizia para mim mesmo: caramba, estou faminto. Isso criava sensações de fome, a qual eu reagia parando para fazer uma refeição. Eu poderia não estar com fome até ver os anúncios e acionar essa estratégia. E esses anúncios estavam em toda parte. Também, se alguém me perguntasse: quer procurar alguma coisa para comer? Mesmo que eu não estivesse com fome, começaria a me imaginar. Imagem em minha mente, tendo fome, comendo certos pratos. Diria então para mim mesmo: caramba, estou com fome. O que criaria a sensação de fome e diria: vamos comer. E é claro, havia os comerciais de televisão, que sempre mostravam comida após comida e perguntavam: você não está com fome? Você não está com fome? Meu cérebro responderia formando imagens e eu diria para mim mesmo: puxa, estou com fome. E isso criaria sensação suficiente para me dirigir ao restaurante mais próximo. Finalmente, mudei meu comportamento, mudando minha estratégia. Arrumei-a de forma que, quando visse anúncios de comida, me imaginasse olhando para meu corpo, feio e gordo num espelho, e me dizendo: estou horrível, posso dispensar essa refeição. Então me imaginava conseguindo, vendo meu corpo tornar-se mais forte, falando para mim mesmo: esplêndido, você está ótimo, que criava uma vontade de conseguir mais. Liguei tudo isso através da repetição. Ver o anúncio, imediatamente ver minha imagem gorda, ouvir meu diálogo interno e assim por diante diversas vezes, da mesma forma que um sistema switch, até ver que os anúncios ou os convites para almoçar automaticamente acionassem minha nova estratégia. O resultado obtido com essa nova estratégia é o corpo que tenho agora e os hábitos alimentares que mantenho até hoje. Você também pode descobrir estratégias com as quais sua mente inconsciente está criando resultados que não deseja, e você pode mudar essas estratégias agora. Após descobrir as estratégias de alguém, você pode fazer esse alguém sentir-se realmente amado, acionando os estímulos exatos que provocam a ocorrência dessa sensação dentro da pessoa.
Você pode também imaginar qual é sua própria estratégia para o amor. As estratégias amorosas são diferentes de muitas outras, de uma maneira geral. Em vez de um procedimento de 3 ou 4 passos, geralmente há um só. Um toque, uma coisa para dizer, uma maneira de olhar para uma pessoa que a faz sentir-se totalmente amada. Isso significa que qualquer um precisa de somente uma coisa para sentir-se amado? Não. Gosto de ter todas as 3 e estou certo de que você também. Quero que alguém me toque de maneira certa, diga que me ama e mostre que me ama. Assim como um sentido, em geral, domina os outros, uma maneira de expressar amor instantaneamente abre sua combinação, fazendo você se sentir totalmente amado. Como você detecta a estratégia amorosa de alguém? Você já deve saber qual é a primeira coisa a fazer. Qual é a primeira coisa que se faz quando está detectando qualquer estratégia? Você põe a pessoa no estado cuja estratégia quer detectar. Lembre-se, estado é a corrente que mantém o circuito em movimento. Assim, pergunte a outra pessoa, pode lembrar-se de um tempo em que se sentia totalmente amada? Para ter certeza que ele ou ela esteja no estado certo, continue com pode se lembrar de uma época específica em que se sentia totalmente amado ou amada? Volte para esse tempo. Lembra como se sentia? Reexperimente essas sensações em seu corpo agora. Assim você terá a pessoa no estado certo. A seguir, você tem de detectar a estratégia. Pergunte, enquanto se lembra daquele tempo e sente aquelas profundas sensações de amor, é absolutamente necessário que uma pessoa lhe mostre amor comprando-lhe presentes, saindo com você, olhando de certa maneira. É absolutamente necessário que essa pessoa mostre amor dessa forma para que você se sinta totalmente amada. Anote as respostas e sua congruência. A seguir, põe a pessoa de volta ao estado e diga, lembre-se daquele tempo em que se sentia totalmente amada? A fim de sentir essas profundas sensações de amor, é absolutamente necessário que a pessoa expresse seu amor de uma certa forma para que se sinta totalmente amada? Julgue as respostas verbais e não verbais por congruência. Por fim, pergunte, lembre-se como é sentir-se totalmente amada? A fim de que sinta aquelas profundas sensações de amor, é necessário que alguém a toque de uma maneira certa para se sentir totalmente amada? Uma vez descoberto o ingrediente-chave que cria essas profundas sensações de amor por uma pessoa, você precisa agora descobrir as modalidades específicas. Por exemplo, pergunte, especificamente como é que alguém precisaria tocar você para fazer você se sentir apaixonado ou apaixonada? Faça a pessoa demonstrar e depois teste-a. Toque-a dessa forma e, se você o fez com jeito, verá uma mudança instantânea no estado. Faço isso todas as semanas em seminários e nunca falha. Todos temos um certo olhar, um certo modo de ajeitar o cabelo, um certo tom de voz, uma maneira de dizer te amo, enfim, que deixa o outro derretido. Muitos de nós não sabíamos antes o que era isso, mas no estado somos capazes de surgir com algo que faz alguém se sentir absolutamente e totalmente amado. Não importa que as pessoas que assistem os seminários não me conheçam, que estejam de pé no meio de uma sala cheia de estranhos, se localizo suas estratégias amorosas, se as toco e olho de maneira certa, elas se derretem. Elas têm pouca escolha, porque seus cérebros estão recebendo sinais semelhantes aos que criam para elas a sensação de serem completamente amadas. Uma minoria de pessoas virá primeiro com 2 estratégias amorosas em vez de uma só. Pensarão num toque, em alguma coisa que gostam que lhe seja dita. Portanto, você tem de mantê-las no estado certo e conduzi-las a fazer uma distinção. Pergunte-lhes se se sentirão totalmente amadas caso tivessem o toque, mas não o som. Se tivesse um som, mas não o toque, a sensação seria a mesma? Se estiverem no estado certo, poderão ser capazes de fazer uma distinção clara, sem falhar. Lembre-se, nós precisamos de todas as 3, mas há uma que abre o cofre, que faz mágicas. Conhecer a estratégia amorosa de seu companheiro ou seu filho
pode ser um dos mais poderosos conhecimentos que você pode desenvolver para apoiar seu relacionamento. Saber fazer aquela pessoa se sentir amada a qualquer momento é um instrumento muito poderoso para ter à disposição. Se você não conhece a estratégia amorosa dela, isso pode ser bastante triste. Estou certo de que pelo menos uma vez na vida todos nós estivemos na situação de amar alguém e expressar nosso amor, mas não acreditaram em nós. Ou alguém manifestou amor por nós, mas não acreditamos. A comunicação não funcionou porque as estratégias não combinavam. Há uma dinâmica interessante que ocorre em relacionamentos. Bem no começo de um relacionamento, o estágio em que eu chamo de cortejo, somos muito mobilizados. Assim, o que fazemos para deixar uma pessoa saber que gostamos dela? Nós lhe dizemos que amamos? Nós só demonstramos ou tocamos? Claro que não. Durante o cortejo, fazemos tudo isso. Nós demonstramos afeição recíproca, nos falamos e tocamos o tempo todo. Agora, depois de um tempo, ainda fazemos todos os três? Alguns casais fazem. Eles são a exceção e não a regra. Agora, amamos menos a pessoa? Claro que não, apenas já não estamos tão mobilizados. Sentimos-nos bem no relacionamento, sabemos que aquela pessoa nos ama e a amamos também aquela pessoa. Então, como comunicamos agora nossas sensações amorosas? Provavelmente da maneira exata que gostaríamos de recebê-la. Se não, o que acontece com a qualidade das sensações amorosas no relacionamento? Vejamos. Se o marido tem uma estratégia amorosa auditiva, é mais provável que expresse seu amor pela esposa por meio de palavras. Mas e se ela tiver uma estratégia amorosa visual, de forma que seu cérebro a faça se sentir profundamente amada após receber certos estímulos visuais? O que acontecerá com o passar do tempo? Nenhum participante desse relacionamento vai se sentir totalmente amado. Enquanto estavam se cortejando, faziam isso tudo, mostravam e se tocavam, e acionavam as estratégias amorosas um do outro. Agora, o marido chega e diz, te amo, querida, e ela responde, não, não me ama. Ele pergunta, do que você está falando? Como pode dizer isso? A resposta poderia ser, falar é fácil, você nunca mais trouxe flores, nunca me leva para sair com você, nunca me olha daquela maneira especial, e ele pode até resistir, dizendo, o que quer dizer com olho para você? Estou lhe dizendo que te amo. Ela não mais experimenta as profundas sensações de ser amada, porque os estímulos específicos que acionam essas sensações não estão mais sendo aplicados consistentemente pelo marido. Considere o oposto. O marido é visual e a esposa é auditiva. Ele mostra à esposa que a ama comprando-lhe coisas, levando-a a lugares, mandando-lhe flores, elogiando a beleza dela. Um dia ela diz, você não me ama. Ele fica transtornado. Como pode dizer isso? Olha essa casa que comprei, todos os objetos, todos os móveis, as cortinas e tudo mais. E ela diz, sim, mas você nunca diz que me ama. E ele vai gritar, te amo, em uma tonalidade nem um pouco próxima da estratégia dela. Como resultado, ela não se sente amada. Ou pense num dos mais mal-sucedidos pares de todos os tempos, um homem sinestésico e uma mulher visualmente orientada. Ele chega em casa e quer abraçá-la. Não me toque, diz ela. Você está sempre me agarrando, tudo que você sempre quer é pegar e abraçar. Por que não podemos ir a algum lugar? Olhe-me antes de tocar-me. Alguma dessas cenas lhe parece familiar? Agora você pode ver como um relacionamento que tinha no passado terminou, porque no começo você fazia tudo, mas com o passar do tempo começou a comunicar amor de uma forma só, e seu companheiro ou companheira precisava de outra, ou vice-versa. A atenção é um poderoso instrumento. A maioria de nós pensa que o mapa do nosso mundo é como o vemos. Pensamos saber o que nos faz sentir amados. Isso deve ser o que funciona para os outros. Esquecemos que o mapa não é o território, é só como o vemos. Agora que você sabe como detectar uma estratégia amorosa, converse com seu parceiro ou com sua parceira e descubra o que o faz sentir-se totalmente amado. E tendo detectado sua própria estratégia amorosa, ensine seu parceiro a acionar sua sensação de ser totalmente amado. As mudanças que essa compreensão podem fazer na qualidade de seu relacionamento
compensam muitas vezes o investimento desse livro. As pessoas têm estratégias para tudo. Se alguém levanta-se pela manhã bem acordado e disposto, esse alguém tem uma estratégia para fazer isso, apesar de provavelmente não saber qual é. Mas se você lhe perguntar, será capaz de contar o que diz, sente ou vê, o que faz com que continue. Lembre-se, a maneira de detectar uma estratégia é pôr o cozinheiro na cozinha, isto é, ponha-no no estado que quer. E então, enquanto ele está lá, descubra o que ele faz para criar e manter o estado. Você pode pedir a uma pessoa que se levanta com facilidade pela manhã para lembrar-se de uma manhã específica em que acordou com rapidez e facilidade. Peça-lhe que recorde a primeira coisa de que se tornou consciente. Ela pode dizer que ouviu uma voz interior que dizia: é hora de levantar, vamos. Então, peça-lhe que se lembre da coisa seguinte que fez com que se levantasse rapidamente. Imaginou alguma coisa, sentiu-se alguma coisa? Ela pode dizer: imaginei-me saindo da cama e entrando no chuveiro quente. Então me sacudi os pés, a cabeça e me levantei. Parece uma estratégia simples. A seguir, você quer descobrir a quantidade dos ingredientes. Assim pergunta: como era a voz que dizia que era a hora de sair da cama? O que havia com a qualidade da voz que fez com que se levantasse? Provavelmente responderá: a voz era alta e falava rápido. Agora pergunte: como era a cena que imaginou? Ela pode responder: era brilhante e se movia depressa. Agora você pode tentar essa estratégia consigo mesmo. Penso que descobrirá como eu, que acelerando suas palavras em imagens, aumentando o volume e o brilho, você pode acordar num instante. Reciprocamente, se você estiver tendo dificuldade para dormir, é só abaixar e tornar lento o seu diálogo interior, criar bocejos, tons sonolentos e sentirá que está ficando muito cansado, quase imediatamente. Tente outra vez, fale com lentidão dentro da sua cabeça, como uma pessoa muito cansada, com uma voz de bocejo. Fale mentalmente sobre como você está cansado. Depois, acelere. Sinta a diferença. A questão é que você pode modelar qualquer estratégia, desde que ponha alguém no estado e descubra especificamente como ele opera, em que ordem e sequência. A chave não é só aprender umas poucas estratégias e então usá-las. O mais importante é estar sempre harmonizado com o que as pessoas fazem bem e então descobrir como elas fazem, quais são suas estratégias. Modelagem é isso. A PNL é como a física nuclear da mente. A física lida com a estrutura da matéria, a natureza do mundo. A PNL faz a mesma coisa com a mente. Permite que separemos as coisas em suas partes componentes para fazê-las trabalhar. As pessoas gastam a vida inteira tentando encontrar uma maneira de se sentirem totalmente amadas. Gastam fortunas tentando conhecer-se com análises e leem dúzias de livros sobre como obter sucesso. A PNL nos dá a tecnologia para conseguirmos essas e muitas outras coisas com elegância, eficiência e eficácia. Como já vimos, uma maneira de ficarmos num estado rico de recursos é através da sintaxe e representação interior. Outra maneira é através da fisiologia. Antes falamos como a mente e o corpo estão ligados num laço cibernético. Neste capítulo, discutimos o lado mental do estado. Agora vamos olhar o outro lado. Fim do capítulo 8.